Bom, pessoal, então vamos lá. Ó, vamos hoje falar de transformadores. Aí a gente gosta, né? Quando fala de transformador, a gente imagina é o ponto nevrálgico, né, do sistema de distribuição, né? Porque as primeiras coisas que a gente vê, né, assim, tudo bem, quando tem alguma linha mal dimensionada, né, que abre uma chave faca ou um fusível, é uma coisa assim que não tem muito transtorno. Mas quando é um transformador, né? Transformador é um dos elementos assim que dá mais transtorno na distribuição, porque você primeiro tem que ter se ele dá algum defeito, não tem como reparar ele em loco, né? Você tem que tirar o transformador e a logística, né, para mexer com o transformador é muito grande, né? Isso quando ele não resolve morrer gloriosamente, explodindo, e aí, né, você quebra a treliça onde estavam os isoladores e tal. Então, o transformador é um elemento da distribuição muito melindroso, né? Então, a gente tem que saber muito bem como cuidar dos transformadores. E, para isso, a gente precisa do quê? Precisa de entender, né, como é que funciona o transformador, até mesmo para antever os processos que vão prejudicar o funcionamento dos transformadores, tá certo? Então, lá da época lá que vocês fizeram Física 3, Física 4, vocês sabem que o que rege o transformador é a lei da indução, né? Então, o que é um transformador? É um elemento eletromagnético que tem, né, um enlace entre dois circuitos através de uma linha, né, uma rede. A gente chama isso aqui de o próprio circuito magnético, certo? Então, esse enlace magnético aqui é o próprio circuito magnético. Você tem dois circuitos elétricos aqui, né, que são as bobinas do transformador, que, na verdade, estão enlaçadas por um circuito magnético. E este meio, que é o circuito magnético, é o núcleo, que a gente chama, né, o núcleo ferromagnético do transformador. E aí é um processo, né, que é meio inerente do âmago da matéria, a questão da magnetização do material, porque tem que ser materiais ferromagnéticos, porque a gente usa ligas, porque tem que diminuir os domínios magnéticos para que a coisa fique mais uniforme, evitar as correntes circulantes que acontecem no transformador, evitar as perdas. Então, tudo isso tem a ver com esse circuito magnético, certo? Então, a gente vai falar agora dos transformadores monofásicos. Então, os transformadores monofásicos, eles são inerentes para sistemas que você tem baixa tensão, né? E que você tenha... E são muito mais simples de fazer, claro, que um transformador trifásico. Mas essa simplicidade, ela, às vezes, traduz também numa economia, no caso de repente, você precisar de usar mais transformadores monofásicos em lugar de transformadores trifásicos. Mesmo se você pegar 2 ou 3 transformadores monofásicos, às vezes compensa mais do que você ter um transformador trifásico. A gente vai ver isso para frente. Lembrando que, claro, ele é mais utilizado para tensões da rede para baixar para o consumidor, tá certo? Não são transformadores quanto maior a potência do transformador, você aí não tem tanta vantagem assim em trabalhar com transformadores, banco de transformador monofásico. Então, qual que é o princípio de funcionamento? A gente lembra lá que vem do glorioso... cadê meu lápis aqui? Eu não ativei. Vem do... Eu vou abrir um negocinho aqui, pessoal, só para ativar aqui. Deixa eu ver se é o G-Ink. Vamos ver se está aqui. G-Ink está aqui. Deixa eu abrir aqui, para poder fazer umas anotações. Deixa eu ver se o G-Ink está funcionando. Já. Bom, então... Ou não... Vamos ignorar. Está aqui. Está aqui, ó. Então, está aqui. Agora nós temos setinha. Então, essa aqui é a famosa lei circuital de Ampère. Tá vendo? Essa aqui é a lei circuital de Ampère. Então, essa é aqui que permite você traduzir, né? Como se diz? É como se fosse
o equivalente elétrico da lei a lei de Gauss. O pessoal fala, não, mas a lei de Gauss é a lei do fluxo e tal, essa lei circuital não é, mas aí diz o seguinte, que se você pega um circuito, né, encerrado ali num circuito fechado, né, por isso que essa integral aqui é fechada, tá vendo? Então, num circuito fechado, a quantidade de corrente, né, que está nesse circuito, não é um circuito elétrico, não, é um circuito que você define no espaço, assim como a lei de Gauss também é um volume, né, a área que encerra um volume imaginário no espaço, a lei circuital também é um circuito que encerra uma área no espaço também, imaginário. Tá? Então, a quantidade de corrente que está passando por atravessando aquela área delimitada por aquele circuito é equivalente ao circuital, a quantidade, né, de fluxo de corrente que passa por aquela área. Nota aí que são dimensões diferentes. Quando você fala de lei de Gauss, é uma dimensão, né? Ou seja, você tem um sistema tridimensional, que é um volume encerrado por um volume encerrado por uma superfície, e aqui a dimensão é duas dimensões, é uma superfície encerrada por uma curva, tá? Uma curva fechada, certo? Então, existe um parâmetro dimensional entre a eletricidade e o magnetismo. Por isso que eu digo, outros livros podem achar que não, o equivalente elétrico o magnético para a lei de Gauss é o fluxo magnético. Não é. Eu, na minha concepção, assim, né, na minha parca concepção, é a lei circuital, tá? Assim como o que encerra, o que está dentro do volume é a carga, o que está as correntes que estão passando para aquela superfície é a quantidade de corrente. Então, até nota, ó, o I que tem aqui seria equivalente ao Q lá na lei de Gauss, né? E o μ0 seria equivalente a 1 sobre ε0. Então, realmente, elas têm mais combinação do que, né, a lei de fluxo, tá? Muito bem, então, agora é só lembrar como é que apaga tudo aqui. Ah, tá. Então, aí é ok, né? Se o circuito tem comprimento L, né, comprimento L, e um número N de espiras, o que vai acontecer? Se você cria um circuito, aqui, né, de, sei lá, de não sei quantas bobinas aqui, você vai fazendo tantas aqui em cima, tantas aqui embaixo, né, vai tantas aqui embaixo, e aí você cerca, cria um circuito imaginário aqui para cercar N espiras, tá? Isso aqui é como se fosse a bobina cortada, tá certo? Por isso que aparece os pontinhos em cima, os pontinhos embaixo, né? A corrente entrando e saindo, entra ou sai aqui e o inverso aqui embaixo. Então, se você delimita isso aqui, você vai ter que o número de correntes que passa aqui é NI, tá? É porque a corrente entra, ela vai dar várias voltas, e a quantidade de voltas que ela dá aqui vai ser equivalente a N espiras. Então, eu posso fazer aqui BL, né, o comprimento, é igual a μ0NI. Ah, mas isso não é fechado, professor? Então, você tem que contar este. Mas a gente só vai contar esse aqui porque é o seguinte, é produto escalar, e o campo aqui é um campo uniforme, né? A gente vê que uma linha reta, né? É uma linha reta aqui, ó. Então, você tem várias linhas retas aqui passando, tá certo? Bem uniforme, quer dizer, são igualmente espaçados, não é torto igual o desenho aqui. E aí, a gente vai ver que o número de correntes que... Perdão, a direção do campo tem que ser a mesma direção da parte do circuito aqui, ó. Então, toda vez que tem a mesma direção, o cosseno é 0, dá 1 ao produto escalar, né? Agora, aqui não conta porque é perpendicular, aqui não conta porque não tem campo aqui fora, né? É assim, imaginando que ele é uniforme, que não está escapando aqui para fora, tá? Mas, na verdade, escapa, tá? Mas é muito pouco em relação ao que passa aqui dentro. E aí, aqui também é perpendicular. Então, você conta o comprimento da bobina, né? E aqui o número de correntes. É só para revisar lá a física 3 de vocês, ou física 2, não sei como é que agora tá dividida aí, né? Tá? E agora, essa aqui sim, é a lei de fluxo, né? O fluxo é o quanto do campo magnético sai por uma
uma área, né, uma área qualquer, tá? Não precisa ser fechado, pode ser uma área aberta, tá? Então, aqui você vê quanto de fluxo, por isso que essa integral não é fechada, tá? É o quanto de fluxo passa por uma determinada área, certo? Uma área não encerrada em si, né? Não é uma área encerrada no volume. Bom, então, aqui a gente vai ter, então, né? Vamos voltando aqui. O fluxo vai ser igual se for tudo uniforme, o campo saindo, uma área uniforme e tal, essa integral facilita, né? Porque todas as linhas de campo estão orientadas no mesmo sentido do vetor normal da área, né? O vetor normal da superfície, tá? Sempre o vetor normal da superfície é perpendicular à superfície, ok? E aí, né, fazendo as devidas substituições, eu tenho que o fluxo, então, é μ0 ns sobre LI, né? Peguei essa parte aqui do campo que nós deduzimos para uma bobina, certo? Uma bobina com núcleo de ar aqui, porque está μ0, mas podia ser um núcleo qualquer, tá certo? Bom, agora, olha só que interessante. Nós sabemos que o fluxo é L vezes I, quer dizer, a indutância vezes a corrente. Só que essa indutância é a indutância produzida por uma única espira. Quando a gente fala o fluxo, é o fluxo só produzido por um fio ou por uma única espira. Se você tem N espiras, então a indutância total é N vezes a indutância por cada espira. Então, eu tenho que o fluxo é a indutância total, né? Dividido por N, porque era isso aqui, tá certo? Era isso aqui, ó, era o fluxo produzido por uma única espira. Então, o fluxo que sai, né, o fluxo relacionado a essa indutância é L sobre NI, tá? Passa o N dividido, certo? Então, esse aqui é o fluxo produzido por um único anel. Ah, mas por que eu não faz o fluxo de todos os anéis? Não, é o fluxo próprio, tá? É o fluxo próprio. Aquele fluxo ali é o fluxo próprio produzido por aqueles N anéis. Senão, se eu pegar o fluxo de um de outro, o cálculo, né, fica bizarro, tá certo? Então, agora eu encontro que a indutância, né, a indutância de uma bobina, não de um anel só, mas de uma bobina, é M0 N ao quadrado, número de espiras ao quadrado, vezes esse S, né? Qual é a superfície que eu escolhi? Olha, se é uma bobina, a bobina tem uma superfície aqui de quando sai o campo, né? A bobina é aqui, um bobs, né, de cabelo fechado, né? A mulherada nem usa mais, não sabe nem que é bobs mais, né? Então, isso aqui é uma bobina, ó, sai um fio para um lado, sai um fio para o outro, certo? E aqui o campo é produzido aqui, ó, certo? O fluxo de campo sai daqui, ó. Esse fluxo aqui passa por que área? É a seção, se a superfície, se a bobina for redondinha, é a superfície circular da bobina, tá? Então, por isso que tem esse S aqui, certo? Essa é a explicação do S. Ok? Muito bem. Então, continuando aqui, tá? Aí eu tenho que ver que o que eu estou vendo aqui não é igual que vocês estão vendo. Tá, beleza. Bom, então, a gente pode calcular, então, a força eletromotriz induzida, né? Ela é definida pela variação do fluxo, é dφ dt, está bem aqui, ó, né? Não fiz aqui, não, está aqui. Né? Então, aqui a lei de Lenz, só deixa eu mexer um pouquinho aqui, que eu estou começando a ter tendinite no mouse. No mouse não, na mão, né? Devido ao mouse. Opa, bem melhor. Aí. Regulando. Pronto. Então, aqui, ó, é a tensão induzida, é LD e DT, né? Sai lá da variação do fluxo. Quando você tem a variação do fluxo, você tem a tensão induzida, tá? Essa famosa lei de Faraday. Perfeito? Você tem a variação do fluxo, aparece uma tensão num circuito fechado. Bom, então eu tenho que a variação no fluxo, substituindo o L ali, né? Porque L é N vezes o fluxo, tá vendo? Se eu boto o N aqui para cá, então L vai ser N vezes o fluxo dividido pela corrente, e eu vou ter que, se eu derivar essa função aqui, né? Derivo em função de I, né? Coloco LI, boto o N φ aqui, eu não fiz, né? Não fiz. Não fiz? Não fiz. Tudo bem. Então, tá aqui, ó. Né?
é só integrar aquela funçãozinha. Oh, meu Deus. Vou voltar aqui. Espera aí. Vamos lá. Aqui, né? Então, aqui fica assim, né? Fica... Vocês entenderam, né, pessoal? NFI igual a LI. Tá? Então, agora é só derivar dt de um lado, dt de um outro. Vai ficar d, dt. Vai desenhar com o mouse é difícil, hein? D, opa. Oh, caramba. Como é que volta aqui? D, dt, NFI. Bonito que fica, hein? Igual a L, DI, dt. DI, dt. Certo? Essa monstrenga aqui que vocês estão vendo. Vou até apagar, ficou feio demais. Então, aqui, ó, derivando isso, fica esse N dφ dt, menos N dφ dt. Rigorosamente falando, por causa do sinal, tá? Então, a tensão induzida na bobina, no primário, é o número de espírito do primário, vezes o fluxo, e a tensão no secundário é o número de bobina do secundário, vezes o fluxo. Se você fizer a razão, que é o que a gente geralmente faz, né, para saber que tensão você quer ter se você quer subir ou descer, é você dividir a tensão de entrada pela tensão de saída. Isso tem que ser a mesma razão do número de bobinas da entrada pelo número de bobinas da saída, coisa que vocês estão cansados e exaustos de saber, né? Eu acho que não precisa nem muito falar disso, tá certo? Muito bem. Bom, então, essa aqui é a definição de circuital, né? Vocês estão vendo aqui, essa aqui é a definição de circuital. É justamente aquela expressão que nós vimos da lei circuital de Ampère, tá? E a força magnetomotriz é exatamente igual a proporcional ao circuital dividido por μ, né? Dividido por μ. Tá vendo o H aqui? H é o vetor campo magnético, né? Porque B é vetor indução ou vetor intensidade de fluxo magnético, tá? Ele tem... Então, o B a gente geralmente acha que é o campo magnético. Vamos calcular o campo magnético calculando B. Mas o B, na verdade, é a intensidade de campo, tá certo? A intensidade de campo, né? E o H sim é o campo magnético, tá certo? O H é exatamente igual a μ0, o B é igual a μ0H, a menos da parte da magnetização, né? Que teria que colocar aqui, né? A parte da componente de magnetização, tá certo? Então, a gente tem aqui que a força magnetomotriz no primário é igual à do secundário, porque eles estão no mesmo circuito magnético, tá? Estão no mesmo circuito, porque depende apenas do fluxo. O fluxo que passa no primário é mesmo fluxo, se não houver vazamento, né? Se não houver atenuação e tal, o mesmo, se a gente colocar um elemento aqui que realmente consiga concentrar as linhas de campo, alguma liga eletromagnética ou ferromagnética, essas linhas vão ficar bem concentradas e muito pouco vai para fora, né? Praticamente todo o fluxo que é feito no primário vai passar no secundário. Então, por isso que eu posso afirmar que a força magnetomotriz em 1, tá? A força magnetomotriz em 1 é igual à força magnetomotriz em 2. Agora tá raso aqui, não estão vendo, né? Espera aí, deixa eu baixar aqui de novo, né? Então, opa, onde está? Aqui. Tá? Muito bem. Tá, agora, assim, então, por causa disso, né, por causa dessa comparação que eu posso fazer aqui, a corrente já é inverso, né? Enquanto a tensão em 1, a razão da tensão no primário pelo secundário é exatamente igual ao número de espírito do primário pelo secundário, aqui a corrente é ao contrário. Enquanto a corrente 1 está proporcional ao número de espira no secundário, e a de 2, o número de espira no primário, tá certo? Tá, e aí a corrente de magnetização. A corrente de magnetização é muito parecida com a corrente de polarização no capacitor, né? Você sabe que a corrente de polarização é aquela corrente que vai fazer
no dielétrico, os dipolos elétricos se orientarem, né? Os dipolos se é um material isolante, vamos dizer que você coloca lá um líquido, um fluido eletrolítico, né? Aquele fluido eletrolítico tem moléculas com cargas positivas e negativas, né? Dipolar. Aí essas moléculas dipolares, a água, por exemplo, é dipolar, né? Por quê? Porque o oxigênio está em cima, o hidrogênio está embaixo, significa que o hidrogênio está cedendo elétrons para o oxigênio, ele fica só os prótons lá parado embaixo, né? Só para vocês entenderem o que é a polarização da matéria, tá? Então, a polarização da matéria, se você tem só oxigênio aqui embaixo, né? Ou hidrogênio, né? E o oxigênio aqui em cima, tá certo? Então, o que acontece? Não é assim não, tá, pessoal? Mais aberto, tá? Que eu realmente desenhar com mouse não é legal, é realmente bizarro, tá? Então, só para não ficar estranho aqui, aberto aqui, o ângulo é de 103 para 104 graus. Então, aqui, ó, os elétrons vão ser doados para o oxigênio, e isso aqui só fica o próton. Então, aqui fica mais positivo e aqui fica negativo. Então, essa molécula aqui é um dipolo, né? Fica com 2 prótons aqui, 2 elétrons a mais aqui, e isso cria um dipolo elétrico, tá certo? Então, os meios isolantes, eles sofrem essa polarização elétrica. No caso dos sistemas magnéticos, os domínios, aquelas paredes do sistema cristalino, né, que tem uma orientação, né, cria uma orientação magnética ali, esses domínios vão se orientar para todo mundo ficar alinhado como se fosse uns pequenos ímãs, tá certo? E isso vai produzir, agora que eu também está comendo um pouquinho aqui do desenho, né? Aqui tem uma carga aqui mais, está comendo um pouquinho, tá? Então, isso vai produzir a magnetização do núcleo, tá? E essa magnetização do núcleo, ela tem, assim como a polarização do meio isolante no capacitor, leva um tempo, tá? Isso aqui produz, essa curva que eu vou mostrar para vocês, ó, que é a curva de esterese, tá vendo? Esterese magnética, porque é um estresse que acontece no material para todo mundo se orientar, e depois, quando você inverte o campo, porque esse campo está invertendo, esse campo inverte a cada 60 ciclos. Então, isso que produz a esterese, porque esses domínios magnéticos têm que ficar invertendo. Essa inversão, né, vai produzir perdas na parte do ferro, né, na parte do núcleo. A gente fala ferro, parte do ferro magnético, material ferromagnético, não necessariamente é ferro, pode ser uma liga, né? Vocês lembram lá, embora não sai muito, assim, materiais ferromagnéticos é difícil, você pode até produzir alguns óxidos que são ferromagnéticos, mas em geral você tem o manganês, o ferro, cobalto, né? Os materiais são ferromagnéticos, tá certo? Então, às vezes você cria ligas para melhorar essa condição. Então, essa curva aqui é a curva de esterese, é devido à corrente de magnetização. Essa aqui, ó, num ciclo, é a corrente de magnetização no transformador, tá? Essa aqui é a corrente de magnetização no transformador, e aqui é a decomposição dessa curva em uma série, né? Em séries, certo? Vocês lembram muito bem que a série de Fourier, você pode decompor qualquer função em várias séries de Fourier, várias funções de senos e cossenos, tá? Criando uma série harmônica. Então, essa aqui é a decomposição. Isso é importante, porque essa corrente de magnetização vai dizer o quanto de estresse que o seu transformador pode sofrer, o seu material ferromagnético que está lá acompanhando o seu transformador pode sofrer, tá certo? Então, aqui, ó, como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega aqui, bom, aqui agora, eu tentei abrir muitas contas desse capítulo. Nossa, mas que capítulo cheio de problema lá naquele livro, hein? Eu fico até com dó a gente tem que depois rever, eu vou conversar até com
com o pessoal esse livro como é que é, do Sérgio Kagan. Mas é muito cheio de erro de tipografia mesmo, aí você se atrapalha muito. Então, a gente já resolve abrir essas contas. Então, aqui você vê, ó, o fluxo, né, no transformador, ele é a componente senoidal da tensão, né? Então, como o fluxo é derivada da tensão, como o fluxo é derivado da tensão, você vai ter uma função cossenoidal, né, em vez de senoidal, por isso que tem essa forma aqui, ó, tá? Forma cossenoidal. E aí, fazendo as substituições, a gente chega no seguinte, que a tensão, né, a tensão máxima vai ser N1, né, no primário, né, vai ser o número de espino no primário, vezes o ômega, que apareceu da derivação, tá? Quando você faz a derivação aqui, esse ômega sai para fora, tá? Se era seno de ômega t, vira cosseno de ômega t. Sai esse ômega para fora, tá? E aí você vai ter que a tensão máxima em vez de eu colocar o cosseno de ômega t, eu pego só o valor da amplitude, né? Que é o fluxo máximo, tá certo? Bom, então eu tenho que o campo magnético, o B, né? O B vezes a área. Essa área é a área da seção transversal do núcleo, tá? É igual ao fluxo, ou seja, o B, né, o campo, é o fluxo sobre a área. Aí, finalmente, eu vou ter essa expressãozinha aqui, ó, que é a do campo em função do fluxo máximo que passa, da tensão máxima que passa no primário, né? Então, tá aqui, ó, tá? Bom, isso aqui é só para deduzir as equações que a gente vai aplicar lá para frente, tá certo? Então, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Então, agora, nós vamos isso aí, quando a gente faz esse cálculo, é para um transformador ideal, né? É um transformador ideal. Ou seja, eu tenho uma bobina, né? De um lado, a bobina do outro, a corrente que entra aqui é proporcional ao número de espira que está do outro lado, a tensão também. Então, esse é um transformador ideal. No transformador real, você tem quedas de tensões devido aos rolamentos do transformador, devido ao aquecimento, às correntes parasitas, e devido às correntes parasitas, né, que é as correntes de Foucault, e devido ao... Ainda tem mais um, agora esqueci. Né? Nós vamos ter as correntes parasitas, tá. E vamos ter também as perdas de efeito Joule também, de aquecimento, certo? Então, as perdas parasitas, a gente deduz elas analiticamente, tá? Empiricamente. Como é que a gente faz? Faz ensaios e vamos fazendo modelos até chegar a essas expressões. Então, a expressão que nós temos para perda... aqui... exatamente, a perda de esterese, né? A perda de esterese é aquela do ciclo de esterese. Você lembra que eu falei, né? Vai haver calor porque a polarização está mudando a cada 60 ciclos, né? Por segundo. 60 ciclos por segundo está mudando. Então, isso produz perda devido a essa mudança, né, na orientação dos sítios, tá? Dos sítios magnéticos. Eles ficam fazendo assim, e, obviamente, isso aí produz perda devido a essa agitação térmica, tá? Essa agitação molecular, né? Que vai produzir agitação molecular, vai produzir perda térmica, certo? Então, tá aqui, ó. Então, a perda por esterese a perda por esterese é proporcional a um coeficiente, né, que como eu falei para vocês, isso é obtido por ensaio. Então, o coeficiente de Steinmetz, né, e provavelmente alguém lá, um alemão, né, se alguém souber a origem do Steinmetz, né, pode colocar aí, que depende, né, do material que é feito no núcleo, certo? Isso aí tudo tem bem estabelecido, bem tabelado,
tá certo, pessoal? Aí o volume do núcleo, né? A intensidade do campo que passa por ele, e as perdas também por correntes parasitas, corrente de Foucault, né? Que como você tem o metal, né? Esse metal induz, esse condutor induz correntes, vai induzir corrente devido a esse fluxo que passa pelo próprio metal, que não deixa de ser um condutor, tá? Para você amenizar essas perdas, você lamina, né? Coloca laminado esse núcleo. Por isso que o núcleo do transformador é laminado, para evitar essas correntes, porque essas correntes são perpendiculares ao campo magnético, tá? Essas correntes são perpendiculares ao campo magnético. O campo magnético fica no sentido da laminação, né? O campo magnético fica no sentido da laminação. E a corrente, ela fica perpendicular aos planos laminados, tá certo? Então, por isso que você faz a laminação justamente para que essa corrente atenue. Ela não tem uma passagem fácil, né? Então as correntes parasitas são devidas a essa indução natural de um campo passando por um material condutor, que é o material ferromagnético, tá certo? Então, aqui também é tudo definido, tudo definido também empiricamente. Então, não há necessidade de deduzir algo que foi empírico, você fez por ensaios e observações, tá certo? Bom, agora eu posso modelar essas perdas assim. Eu posso dizer que a perda na entrada, né, vou chamar da impedância Z1, é igual a resistência mais uma reatância, né, na parte do primário. E a impedância no secundário, a mesma coisa, certo? E aí, esses elementos eu posso colocar como elementos deste modelo, tá? Deste modelo que vai utilizar um transformador ideal para que ele se comporte como um transformador real, tá? Real. Então, esses parâmetros fazem que aquele meu modelo, que eu tenho todo esse conhecimento do fluxo, né, que a corrente, as tensões entre o primário e o secundário são proporcionais ao número de espiras, isso fica tudo bem balanceado, utilizando esses elementos para que esta ideia do transformador ideal seja equivalente ao real, tá? E aí eu também defino que a impedância de entrada, né, seja igual à condutância mais uma susceptância, né, ou menos, né? Como é que ficaria esse modelo? Ficaria assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, aqui, ó, essa impedância de entrada, tá? Aliás, essa aqui é a impedância característica, essa aqui é a impedância do primário e essa aqui é a impedância do secundário. Então, isso aqui modelaria, né, um transformador ideal teria um comportamento com esses parâmetros aqui do transformador real, porque o real tem perdas, tá certo? E aí a gente faz na dedução aqui, vocês podem depois dar uma olhada aí, a gente faz pormenorizado, certo? Aí vê aqui que a gente usa um pouco do conhecimento aqui do polinômio de Newton. Ué, mas aqui não teria que ser g ao quadrado menos b ao quadrado? Teria, mas aqui é um número complexo, né? Então fica mais b ao quadrado, tá certo? E aí você consegue deduzir esses parâmetros R0 e X0, né? Que é a resistência da parte de entrada, né? Resistência da parte de entrada aqui, tá aqui, ó, né? Aí, ó, outra coisa que eu não falei, se a gente calcula a impedância equivalente, então todo esse circuito aqui já se comporta, né, ou é um transformador equivalente real, tá bom? E aí eu tenho também a condutância e a susceptância em relação à resistência, a resistência devida a perdas, RP, e a reatância devido à magnetização, ok? Então, tá ali, tá?
Então, eu vou ter que as perdas no ferro é proporcional à tensão, né? A tensão é V, essa aqui, tá? E eu vou ter que as perdas no cobre é a corrente, né? Corrente no secundário. Aqui faltou um V1, tá? Aqui, tá? E aqui, vezes a resistência equivalente, certo? Então, é isso. Então, é importante saber dessas duas perdas. A perda no elemento magnético, que é o ferro, e as perdas nos elementos condutores, que são o cobre, tá? O material que você fez as bobinas. Então, esse é o modelo do transformador monofásico. Agora nós vamos falar do transformador trifásico. O transformador trifásico, ele pode ser usado, você pode também usar o transformador trifásico como se fosse um banco de transformadores monofásicos. Você coloca um transformador por fase, aí você tem 3 transformadores que vão operar como se fosse um transformador trifásico. A vantagem disso, de usar banco de transformadores monofásicos, é o seguinte: se queima uma das fases, ou você tem que operar em uma das fases, né? Ou queima um transformador daquela fase, as outras 2 fases continuam funcionando e você troca o transformador que está queimado, né? Ou dá a cisterna que o transformador está queimado, e geralmente nesses bancos fica um transformador de reserva. Então você usa esse transformador de reserva para continuar mantendo o funcionamento. Agora, se é trifásico, não tem jeito. Você tem que arrancar o trifásico e pegar o trifásico de reserva. Então, posso dizer para você, de antemão, que 2 transformadores trifásicos são bem mais caros do que 4 transformadores monofásicos. Tá? E fora que você não tem a questão de manter o sistema funcionando, a linha funcionando, pelo menos uma das 2 fases, na hora de operar um trabalho numa das fases. Você tem que tirar todo mundo da rede. Então, compensa, em muitos casos, usar bancos de transformadores, até o limite, claro, em altas tensões, que aí não é mais, a viabilidade não é tão grande assim, tá? Não é tão competitivo. Outra coisa é que você pode fazer 3, você tem você tem 2 tipos de ligação que você pode fazer nessas bobinas, tá? Esses enrolamentos. Eles podem ficar ligados em uma forma em delta, né? Ou a gente chama de triângulo, ou em estrela, né? Que a gente chama de Y ou estrela. Então, na ligação delta, você tem um isolamento, o sistema fica isolado, ele não tem como aterrar. Mas no Y, você pode aterrar, tá? Agora, quais são as vantagens e desvantagens? Depende. Um é bom para alto, outro é bom para baixo, tá? O estrela é melhor para baixo, né? Aliás, o triângulo é melhor para baixo, que é corrente alta, né? E a estrela, ele é melhor para tensão alta e corrente baixa, tá? Então, você geralmente joga lá no primário ali, né? Você vai fazer uma distribuição grande e tal, então você tem que fazer essa questão da compensação na hora que você baixa, porque o que vai acontecer? Você tem alta tensão de um lado e baixa tensão do outro. É a mesma potência, né? Acontece que a corrente vai ficar mais alta, né? Na onde tem a baixa tensão, e é mais alta, e mais baixa onde tem a alta tensão, que mantém a mesma potência, né? Muito bem. Bom, vocês vão ver aqui na ligação aqui, isso aqui, acredite ou não está em forma de triângulo, mas é uma ligação delta, uma ligação triângulo, né? A gente não consegue ver o triângulo aqui porque aqui está a ligação da carga, tá? Mas se você olha aqui, ó, você tem A com B, B com C, C com A, tá certo? Então aqui é como se fosse o triângulo, né? Você tem um triângulo aqui, e aqui você tem A, né? A, você tem C, você tem B. Aí, ó. E aqui cada uma com as suas tensões nas suas bobinas, tá? E aqui passa
para o A, aqui passa para o C, e aqui passa para o B, tá certo? E aqui depois eu ligo todo mundo aqui no neutro, né? Olha, então, o triângulo não está ligado no neutro, certo? E o triângulo não está ligado no neutro. E aqui aqui você vai ligar nas cargas, e as cargas vão ser colocadas na baixa, no referencial, tá? Ser colocadas no referencial. Então, agora que eu estou vendo aqui, nunca aparece B, que é o B. Aí, B, certo? Então as tensões aqui, ó, essa somatória, nessa malha aqui, se houver equilíbrio, a soma das tensões nessa malha aqui, na malha triangular, tem que ser zero, nessa malha aqui, ó. Tá? A soma das tensões, se houver equilíbrio, é zero. Então, é isso que eu digo aqui, ó. Opa, sumiu, né? Então, aqui, a E, a B, menos Z, aí a queda, né? Aqui eu tenho a fonte, mas a queda devido à impedância entre o ponto A e B, né? Vezes a corrente que passa em A e B, aí depois eu tenho as impedâncias em CA e BC, né? A corrente aqui, obviamente, divide, e aqui tá mostrando justamente isso aqui, ó, certo? Perfeito? Vocês não estão vendo, peraí. Ninguém fala nada. Aí. Tá? Aí. Bom, se as tensões são simétricas, eu posso substituir esses valores de EAB, EBC e ECA pelos parâmetros simétricos, certo? Porque cada uma tem defasagem de 180 graus, né? 120 graus, tá? Cada uma está defasada 120 graus. Então, esse alfa aqui, vocês lembram? Alfa é igual ao cosseno de 120, tá? Alfa quadrado é cosseno de 240, que é a mesma coisa de menos alfa, né? O ângulo de menos 120 encontra com o ângulo de 240, tá certo? Então, eu posso escrever isso aqui, ó, que a tensão em AB é E, é a tensão nominal, né? A EB é alfa quadrado E e CA é alfa E, tá? Então, são as componentes simétricas. Bom, se não houver carga, a corrente, se tiver vazio, a corrente circulante ali, a corrente IA, IAB, IBC, ICA, essas correntes aqui, ó, se tiver vazio, né, elas têm que ser iguais. Então, a gente chama ela de zero, que é a corrente a vazio. Concorda, né? Então, agora eu posso substituir esses valores aqui, ó, vão fatorar. Opa, ai. Esses valores aqui, oh Deus, ai, peraí, gente, tá aqui. Esses valores aqui vão fatorar, tá? Esses valores aqui vão fatorar. Fatora no seguinte sentido, quer dizer que o I, né, a corrente, vem para fora aqui e vira fator comum. Tá aqui, ó, tá? Vira fator comum. E aí, eu posso isolar tal que eu tenho a corrente circulante, tá? Então, aqui a corrente a vazio, esses valores aqui. Aí que a porca torce o rabo, porque no livro ali, magicamente, já chega nessa expressão aqui, ó, quer ver, ó? Chega nessa expressão aqui, mas ela é deduzida assim, ó, tá? Eu tenho que a soma das tensões, quando equilibrada, é igual a zero. Mas vamos supor que eu tenha um desequilíbrio na fase, numa das fases lá, entre a fase C lá, por exemplo, entre A e C, a bobina tem um desequilíbrio, e aí, em vez de ser alfa E, é K alfa E. Esse K é o desequilíbrio, tá? Quer dizer que elas não estão mais balanceadas. Tem uma diferença no fator K. Então, eu posso pegar, sabendo que a soma nas malhas é igual a zero, eu somo, coloco aqui
K, deixa eu pegar a setinha aqui. Eu somo K alfa E de um lado e K alfa E de outro, não muda a equação, tá certo? Aí eu pego esse termo aqui e jogo para o outro lado, tá certo? E tiro em evidência, eu tenho K menos 1. Então, E mais alfa quadrado E mais K alfa E é igual a esse valor, tá? É igual a esse valor. Esse valor aqui é o que eu vou substituir aqui em cima para a expressão quando aqui tem um K, certo? Quando tem um K aqui na fase C, vamos dizer, né? Entre C e A, tá? Tá vendo? Então, isso aqui eu vou substituir por K menos 1 alfa E. É justamente o que está aqui, ó. Justamente o que está aqui. Olha lá. Certo? É justamente isso, ó. Tá? Então, isso aqui fica I0 igual, né, a corrente a vazio, é igual a esse K menos 1, isso quando não está no equilíbrio, pessoal, só vale porque não está no equilíbrio, tá? Isso aí, supondo que as cargas também estão balanceadas. Se as cargas estiverem balanceadas, então eu posso substituir esse ZAB, ZBC e ZCA por 3E, né? Tá balanceado. Tal que, agora sim, eu encontro, então, as tensões VA, VBC e VCA, que era essa tensão aqui, aliás, essa tensão aqui, né? De ZA, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Tá. VAB, tensão entre A e B. Então, vamos pegar aqui, VAB. VAB. Então, é essas duas tensões aqui, ó, essa e essa. Então, tem que ser perdão, essa aqui, ó, ZAB e EAB. Essa aqui é a tensão VAB. Deixa eu marcar aqui certinho, ó. Essa aqui, que é a mesma essa aqui, é VAB. Opa. VAB. Então, VAB vai ser quem? É esse aqui menos a impedância. Então, é EAB menos essa impedância aqui, tá? Vamos voltar para o outro lá. Ó. Então, fica. Vamos ver aqui. Ó. VAB é aquela tensão, EAB, menos aquela impedância. Como é que eu sei qual é menos aquela impedância? Dá I0 vezes Z, né? Que nós estamos dizendo que elas, as impedâncias... tá. Essas eu falei que eram impedâncias, que a carga estava equilibrada, né? As impedâncias que são iguais, as impedâncias do transformador, tá? Não são que as cargas... Das cargas nós vamos fazer a consideração lá na estrela. Eu quis dizer as impedâncias dos solamentos transformador. Em geral, é isso mesmo. O primário das três, você vai colocar a mesma tensão de entrada, a mesma tensão nominal de entrada, né? Para 6 fases, tá certo? E os rolamentos também são iguais, tá? Então, isso aqui essa afirmação é completamente verdadeira. Então, isso aqui vai ficar a tensão EAB menos Z vezes I0. Aqui é a mesma coisa, Z menos I0 e Z menos I0. Aqui, tudo aqui é Z, tudo aqui é Z menos I0, ó. Tudo é Z vezes I0. Z e 0. Z e 0 é as quedas nas tensões nos enrolamentos, tá? Então, aqui é EAB, né? EAB menos, tá? Isso aqui é o VA, tá? É o VA. Então, é isso aqui, ó. VAB menos E e 0. Os outros é a mesma coisa, é EBC menos E e 0, tá? Isso tudo quando é A vazio, tá, pessoal? E a outra é a mesma coisa, ECA, né? ECA menos E e 0. Por que eu não estou pondo ZAB, ZBC e ZCA? Porque essas impedâncias são iguais. Na prática, são iguais. Tá? Perfeito? Muito bem. Então, aqui está definido. E as componentes simétricas que a gente vai ter, as componentes simétricas que a gente vai ter V0, que é
a soma das três tensões VA mais BC mais CA dividido por 3, né? O V1 e o V2, né? O 0, 1 e 2 é a componente simétrica para o equilíbrio, né? E aí depois eu tenho a positiva e a negativa, tá? Se você estiver lembrado disso, né? Essa aqui é a sequência positiva e essa aqui é a sequência negativa, tá? E essa aqui é a sequência nula, perfeito? Então, para fazer esse cálculo, basta multiplicar a sequência positiva, a fase 2, né, a fase B, por alfa e a C por alfa ao quadrado. E, do mesmo modo, agora só troco, porque essa eu faço a rotação, né, das fases, então a de sequência negativa, né, faço ao contrário, é alfa ao quadrado mais alfa, tá? Certo? Isso aqui, vocês têm que trabalhar bem naquele estudo fasorial das sequências, né, das sequências de fase, tá certo? Bom, aí faz o cálculo, tá? Isso aqui gasta lápis para aprender, tá bem? Você não é tranquilo. E por fim, né, a constante de desequilíbrio é a variação entre a tensão de sequência negativa pela sequência positiva. Tudo isso aqui é do primário, tá, pessoal? Não é o V2 do secundário, o V1 do primário, não. É o do sequência positiva para a sequência negativa. Então, nota que quando faz a razão entre V2 e V1, fica o quê? K menos 1 sobre 2 mais K. Tá? Multiplica por 100, você tem o valor em %. E essa aqui, né, é o gráfico de desequilíbrio em função de K. Então, o desequilíbrio aumenta à medida que K foge do valor 1, né? Ele aumenta quando ele foge do valor 1. K, quando o valor é 1, é o ideal, né? Vamos ver se é verdade? É lógico, né? Porque quando K é 1, 1 menos 1 dá 0, tá? Então, dá 0. E aí, você vê que para um lado e para o outro tem uma mudança, tá? Bom, agora, isso aqui é a gente tentar deduzir os valores das correntes, utilizando a definição matricial, tá? Das impedâncias e por aí vai. E esse aqui dá um pouco de trabalho, certo? Mas vocês têm que olhar no gráfico aqui, ó, os circuitos. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Então, você vai ver o seguinte, ó, que uma malha, né? Você vai fazer análise de malhas para saber quais são essas quedas que tem aqui na malha, tá vendo? Ó? Por exemplo, VAB é quem? É ZA e A menos IB, ZB. Assim, ó. Né? VAB, tá? Vai ser igual quem? Vai ser igual a ZA e A, tá? Menos ZB e B. Certo? Porque para você resolver achar, isso aqui é um sistema, então para você achar cada variável dessa aqui do sistema, você pega a linha e multiplica pela coluna. Aí você tem um resultado, tá? O resultado aqui vai ser uma matriz coluna, certo? Está multiplicando uma 3 por 3 por uma 1 por 3, tá certo? Então, 3 por 3, 1 por 3. Prevalece a linha com a coluna, né? A coluna. Olha só, então aqui dá ZA e A menos EB e B. Essa é a malha onde tem a tensão VAB. Para a gente saber se é isso mesmo, vamos olhar aqui. Vamos voltar lá. Opa, tá certo? Aí, ó. Então, VAB é essa aqui, ó. VAB é isso aqui, ó. Isso aqui é VAB. Tá? Que é VAB. Então, o que eu tenho VAB? Eu tenho
Eu tenho a corrente tá, EA, uma é para cá, né? E a outra é a corrente passa aqui, né? Ixi, será que tá certo? Vamos olhar lá de novo, peraí. Deixa eu olhar lá de novo. Tá aqui, ZA, ZB, tá, IA e B, é essa corrente aqui, ó, IA e B e C. Então, essa aqui é IAZA, passa para cá, ó, né? Então, aqui tem uma queda aqui, e essa tem uma queda para cá, certo? Então, opa, eu errei, volta para cá. E essa tem a queda para cá. Então, nessa malha aqui, pessoal, ó, nessa malha aqui, ó, de B e A, ó, essa malha aqui, ó. Tá? Nessa malha aqui, essa tensão VAB é a tensão IAZA, e esta, ao contrário, é menos IBZB. Então, você tem que fazer a análise de cada malha aqui do circuito para você encontrar essas relações aqui que estão colocadas aqui matricialmente, ó. Certo? Mas tudo bem, vocês guardam isso aí, isso é só para dedução. Guardam para dedução. A corrente A e B e C é a diferença das correntes que passam nas bobinas. Também tem que olhar como é que está aqui a disposição topológica. Aí, ó. Então, você vê aqui que IC, se você ver aqui, IC é IBC, ou você pega, né, ICA é igual IC mais IBC, então se você isolar vai ficar IC igual ICA menos BC, vamos ver se é? IC é ICA menos BC, está aqui, certo? Então a lei dos nós aqui aplicou, então é análise de malhas para poder obter isso. Depois você pode obter as tensões, mas aqui não tem? Aqui está faltando. Você pode obter as tensões também. Tem alguma coisa que está faltando aqui. Eu acho que as tensões entre neutro e fase também está faltando ali. Tá? Deixa eu olhar aqui. As tensões entre neutro e fase. Estranho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora toda a minha área aqui. Deixa eu ver o livro aqui. Estranho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu acho que tem que ter as tensões de estrela. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Nossa, vocês não alertam, né? Tava aqui. O pessoal quer me derrubar. Tá aqui, as tensões do neutro, tá bom. Tem alguém aí que é como é que é? O chefe da live aí, derruba todo mundo? Então tá. Muito bem. Então tá aqui, beleza. Isso aí é porque os caras fizeram reunião hoje à tarde, da meio-dia até às 5h30, cara, nem deu para ir no banheiro. Nem deu para tomar aquele café que desperta, sabe? Tô quebrado aqui. Mas tá terminando para você e tá terminando para mim. Então vamos lá. Ó, tá, agora essa aqui é a configuração em estrela, tá? Então aqui a gente tá vendo as bobinas, os rolamentos do transformador ligados todos no neutro, tá? E o neutro aterrado. E aqui as cargas ligadas no neutro, que não necessariamente precisa estar aterrado, ele pode estar isolado, tá? Então aqui, ó, ele poderia, se ele tiver
ligado aqui no terra, aí esse nêutron, a gente diz que ele é aterrado. Mas se ele não estiver ligado aqui, ele é isolado, tá certo? Então aqui é um exemplo que está dando isolado, e aí o cálculo aqui difere um pouquinho, que a gente vai ver agora, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se as cargas estão aterradas, eu posso dizer que a tensão que está aqui do neutro até A, né? A tensão AN aqui, né? AN é essa carga, ZA, né? Mais ZAN com essa corrente. Não tem erro, né? Não tem erro, tá? Então, a tensão aqui EAN, né? Essa tensão, se eu abrir aqui, é justamente a tensão que está até esse ponto. Tá? Dá para ver isso? Ó? Ó, essa tensão aqui vai ser igual a essa tensão que está aqui. Ó. Certo? Porque eles estão no mesmo ponto. Ó. Este ponto aqui, este ponto aqui. Então, daqui até depois da fonte, é exatamente essa linha aqui. Tá certo? Não tem erro, tá? Esses pontos agora são os mesmos, se tiver aterrado. Tá? Se tiver aterrado. Se tiver aterrado. Oh, meu Deus. A tela está pequena. Se tiver eu não estou conseguindo subir, peraí. Se tiver aterrado. Então, tá aqui, ó. E a N é ZA mais é a carga, é a impedância do rolamento do primário, né, da fase A, mais a carga, a impedância, né, da carga que está ligada entre a fase e o neutro, tá certo? E aí vai. Aí você consegue obter as admitâncias, faz como a soma entre o neutro e a soma entre o neutro, a soma das tensões aqui tem que ser nulo, né? Tem que ser nulo. É isso? Acabou? Só isso? A tensão aqui tem que ser... Vai. Isolado. Mas só isso? Tá faltando a parte do... não, tá. Tá, esse aqui é o cálculo para elas aterradas, tá? E aqui, no caso, se ela estiver isolada. Se estiver isolado, esse ponto aqui, ó, então esse ponto não é mais esse ponto aqui, tá certo? Então, agora eu posso comparar eu posso dizer que essas impedâncias aqui, a soma, né? A soma dessas tensões aqui, eu vou fazer assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer assim, ó. Somar tudo tem que dar zero, ou seja, o Vn, né? O Vn que multiplica Y, opa, acho que vou ter que comprar uma mesinha digitalizadora para mim, IA mais IB, é alfa, beta e gama, tá? Gama, isso tem que ser igual, cada um deles, na verdade, era igual a, aí vai dar EAN, né, mais, né, mais EAN, YA, mais EBN, vocês não estão vendo nada, peraí, nossa senhora, peraí, ô caramba, viu? Fiz, não apareceu nada, porque tá embaixo. Ô, caramba, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer agora. Deixa eu tentar. Cara. Tá embaixo aqui, não tá mostrando. Tá, então, agora, se elas forem, né? Se elas forem isoladas aqui, ó, não tiver esse mesmo ponto for igual a esse, o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso dizer
pegar essas impedâncias aqui, ser a mesma, soma essas duas impedâncias, aí eu vou obter um conjunto das admitâncias de cada ramal, e aí eu vou ter que a tensão, a soma dessas tensões nessas malhas aqui, se eu somar tudo, ó, eu passo essa parte aqui multiplicando, ó, essa parte aqui multiplicando, para o outro lado aqui, ó, tá? Então, eu vou ter Vn, né? Eu vou ter aqui Vn, que vocês não viram, Vn é a admitância alfa, né? Mais a admitância Vn, a admitância beta, mais a Vn, a admitância gama, isso vai ser mais EAN, a admitância de alfa, mais a admitância de beta, mais a admitância de gama, isso vai dar igual a zero. Essa seria a soma de todas as quedas, tá certo? Mas isso porque isso está isolado aqui, ó. Cadê? Está isolado aqui, ó. Certo? Então, olha só, né? Isso aqui eu somei, então ficou uma coisa só. E eu estou dizendo que esse menos essa queda vai dar a tensão VAN, o outro VNN, né? Que é desse ponto a esse ponto, tá? E as tensões aqui são as mesmas. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. A tensão VNN aqui, VNN, são as mesmas, tá certo? E ok, isso aqui é como se estivesse em paralelo, por isso que eu fiz as admitâncias, né? Porque aí eu posso somar, certo? É isso aí. Aí, ó, tá? Vou pegar aqui. Onde está? Ele resultou neste aqui, tá aí. Perfeito? Bom, essa é a parte mais tranquila, né? Essa parte mais tranquila. Agora o que a gente vai falar na próxima aula, né, é sobre os efeitos, isso que é importante, são os efeitos térmicos no transformador e como a gente pode deduzir o tempo que um transformador leva até ele não conseguir mais funcionar de forma não trabalhar mais nominalmente, tá? Então, ele não começa a trabalhar mais nominalmente, ele tem um tempo até ele ter que dar o defeito. Então, a manutenção num transformador tem que ser preventiva, porque você já sabe, ó, você não pode esperar um transformador explodir, queimar, dar defeito. Você tem que programar, saber a data em que ele tem que ser tirado do sistema para ser dada a manutenção. Então, a próxima aula é mais interessante. Essa aqui é a parte dos cálculos que a gente faz quando vai dimensionar o sistema, e a gente também tem aqueles exercícios para fazer vinculado a essa parte. E depois a gente vai fazer a da segunda parte, transformadores, que é a mais, acho que é a mais importante, assim, no caso, quando você pensa no consumidor, porque o dimensionamento você faz quando nem consumidor não tem, né? Você está jogando a distribuição para um ponto em que ainda pode não ter consumidores naquela região, ou uma expansão, tá? Mas mais importante, e é o que atrapalha as concessionárias, é as reclamações. Então, essa parte que a gente vai falar lá para frente, eu acho que ela é legal por causa disso, tá? Então é isso, pessoal. Então a gente fica aqui. Então valeu, pessoal.